Afinal de contas, a ivermectina é boa ou não é boa para tratar esse vírus? Essa é uma polêmica que já vem aí desde abril, quando o governo australiano, os cientistas australianos publicaram uma reportagem falando que a ivermectina, in vitro, matava 97% do vírus em 24 horas. É sobre esse assunto que nós vamos estar falando hoje aqui. Eu sou Marcelo Lima e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, um canal que fala sobre assuntos relacionados, então, a doenças, a saúde, a virose, a pandemia, a perícia médica, judicial e pericial. Tá certo? Vamos lá para as notícias? Roda a vinheta! Mas antes de falarmos sobre essas importantes notícias, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, e para se inscrever é muito fácil. Basta você clicar em inscrever-se, tá? Depois você vai clicar ali sobre o sininho na opção todas. E aí, queridão, toda vez que eu produzir um vídeo novo, você vai receber então a notificação e você não vai perder nenhum desses nossos importantes vídeos, não é verdade? E aproveita aí, já capricha no nosso like, né? Já vai deixando seu like, vai compartilhando nas redes sociais para que esse vídeo e esse canal alcancem então mais e mais pessoas, porque, deixa eu falar uma coisa para você, a informação é a nossa principal arma e você sabe muito bem disso. É ou não é? Vamos lá? Então, queridos, é o seguinte. Eu, na sexta-feira agora, me deparei com várias notícias sobre a ivermectina, tá? Na internet, nos meios da imprensa convencional. Vamos ver essas reportagens? Olha só o que elas dizem, presta atenção. Vamos lá. Anvisa diz que antiparasitário não tem comprovação científica no tratamento da doença. Isso é o portal da Band. Então, olha o que está afirmando. Não tem, a Anvisa diz que não tem comprovação científica. Tudo bem. Vamos ver a próxima. Portal Rondônia. O uso de ivermectina não é recomendado contra coronavírus, reforça a Anvisa. Tudo bem. O Tempo. Anvisa reforça que o uso de ivermectina não é recomendado contra o vírus. E o R7. Anvisa desaconselha antiparasitário ivermectina contra a doença, tá? Então, isso é o que a gente está vendo aí. Então, veja, segundo as reportagens, tá certo? Que a gente está vendo aí da imprensa tradicional, né? O que eles estão falando? Olha, a ivermectina não serve. A Anvisa afirmou que ela não presta, né? Ela não serve, não é para usar na doença. Mas será que isso é verdade? Eu fiquei assustado com essa informação. Falei, gente, não estou sabendo disso não, vou estudar, vou ver o que a Anvisa está falando. Aí eu fui atrás da nota da Anvisa e você vai ver o que tem nesta nota. Ah, queridão, vamos lá. Você vai ver e você vai se assustar com o que está escrito nesta nota. Presta bastante atenção para você ver que depois fica dizendo, ah, doutor Marcelo acha que a imprensa oculta, que a imprensa não gosta de falar. Você vai ver aqui o que a imprensa tem feito. Vamos lá, vou colocar aqui para você ver. Olha lá. Nota da Anvisa. Diante das notícias vinculadas sobre o medicamento que contém ivermectina para o tratamento da doença, a Anvisa esclarece. Então ela vai dizer o que ela acha. Inicialmente, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovem o uso desse tratamento, desse medicamento para o tratamento da doença. Então, a Anvisa está dizendo, ó, não existe estudo que comprove. É verdade isso? É verdade, não existe, mas preste atenção. Bem como não existem estudos que refutem este uso. O que a Anvisa está dizendo aqui? Eu vou continuar lendo e vou depois resumir para você. Até o momento não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da doença no Brasil. Nesse sentido, as indicações aprovadas para a ivermectina são aquelas constantes da bula
do medicamento. E é isso, gente, é isso o tempo todo que a Anvisa está falando, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olha só, preste atenção, ela está dizendo o seguinte: não existe estudo científico que afirme que o medicamento funciona. Mas também, aí vem a vírgula que eu falo para vocês, mas também não existe estudos que dizem que não funciona. Mas o que nós temos visto aqui na imprensa, vamos olhar? Eu vou passar de novo para você ver o que a Anvisa falou. Então, olha, não existe o medicamento, a ivermectina, não existe estudos que comprovem o seu que funciona contra a doença, mas também não existe nenhum estudo que diga que não funciona. E a Anvisa prossegue e diz o seguinte: olha, esse medicamento segue nas suas orientações da bula para tratamento segundo lá as suas especificações, que é para piolho, para sarna, para verme, tá? Que esse aí que foi feito especialmente esse medicamento há mais de 40 anos. É para isso que ele serve, tá? Mas vamos ver. Vamos ver aqui novamente o que a imprensa fala. Ó, vamos lá. R7. Anvisa desaconselha antiparasitário. Você viu, deixa eu tirar aqui. Você viu a Anvisa desaconselhar? Eu não vi isso. Eu vi a Anvisa dizendo que até o momento o medicamento, né, não tem estudo que diz que ele é útil e também não tem estudo que diz que não é útil. Ele não desaconselha. De onde ele tirou esse desaconselha? É isso que eu estou falando para vocês e venho falando aqui, venho denunciando e muitas vezes eu sou perseguido, mas eu não posso me calar. Não posso me calar. Porque é isso que a gente está vendo aí, ó. Dizendo uma coisa que a Anvisa não falou. Isso, sabe como é que é o nome disso aí? Fake news. Tá bom? Cadê a ação em cima de uma imprensa dessa? Não vai ter? Tem que ter, né? Tem que ter. Vamos seguir lá, olha lá. Ó. Portal da Band. A Anvisa diz que antiparasitário não tem comprovação científica no tratamento da Covid. Isso aqui é o que eu chamo de meia-verdade. Meia-verdade para mim é uma mentira inteira. Por que ele não complementa ali? A Anvisa diz que o medicamento, a ivermectina, não tem provas de que funcione e de que não funcione. Essa é a resposta correta. Agora, quando você olha para lá, o que você vê? A Anvisa está dizendo que não funciona. É isso que a gente está vendo aqui o tempo todo. Isso, para mim, é revoltante. Isso é revoltante. Isso não pode existir no nosso país. Esse tipo de interpretação da imprensa. Concorda? O que você acha? Comenta aí. Eu quero saber o que você pensa disso. É importante eu entender o que você acha disso que eu estou falando para você. Eu acho um absurdo. Gente, não tem problema. Se chegar à conclusão que a ivermectina não serve, eu vou chegar para vocês e vou dizer, gente, estudos foram feitos e comprovaram que não serve. O que a Anvisa falou? Não existe ainda nenhum posicionamento sobre se o medicamento é útil ou não é útil para a doença. É isso que a Anvisa falou. Ponto. Tudo mais é distorção da mídia com intenções escusas, intenções estranhas, intenções não republicanas que eu desconheço. Eu desconheço. E, sinceramente, não quero saber, porque não condiz com a minha índole, tá? Mas eu me sinto obrigado a vir aqui falar para você sobre esse assunto. Porque está todo mundo atrás de um medicamento, alguma coisa que traga algum tipo de resultado. Eu não estou dizendo aqui para você fazer uso não, tá? Não estou dizendo isso aqui. Não estou dizendo isso. Mas, ora, não vamos, né, acusar um medicamento de uma coisa que não foi dita. Isso é mentira. E tem mais, vamos lá ver, olha aqui, ó. Portal Rondônia. O uso de ivermectina não é recomendado contra o vírus. Reforça a Anvisa. Eu não vi nada disso, né? A Anvisa reforça que o uso de ivermectina não é recomendado contra o vírus. Encheu o saco. Encheu o meu saco. Gente, a gente não pode viver mais esse tipo de situação, gente. A imprensa distorcendo a realidade dos fatos. Eu falo uma coisa para você. Você viu lá um documento publicado pelo órgão federal. A Anvisa dizendo
sobre o medicamento, se posicionou corretamente. Se ela falasse assim, olha, a ivermectina é boa para o combate do vírus, ela estaria mentindo à Anvisa. Mas ela não fez isso. Ela falou, o medicamento, não existe ainda um estudo ainda comprovado, concluído, que diga que pode ser útil ou que não é útil. Só isso que ela falou. Mas aí já vem a distorção de tudo, né? Já vão falando coisas que não existem. Aí eu fico pensando assim, se falam sobre isso, que é um documento publicado, imagina o que não falam aí por trás de outras coisas. Por isso está sofrendo a hidroxicloroquina, por isso está sofrendo, né, a heparina, tá certo? Qual é a intenção por detrás disso tudo? Eu pergunto para você, você sabe que aqui eu não me calo. Eu pergunto para você, qual é a intenção? Gente, eu só quero a verdade. Eu só quero que falem. Se não funciona, diga que não funciona, não faz mal. Mas não faça isso. Não nos trate, imprensa, não trate o povo brasileiro como um povo burro, como um povo ignorante, como massa de manobra. Não faça isso com o povo brasileiro. Vocês devem servir a nação. Entendeu? Com a verdade. Doa quem doer. A verdade tem que doer quem doer. Não tem que proteger ninguém, não. Qual é a verdade? A Anvisa falou isso. Pronto, acabou. Ó, chegou a conclusão que a hidroxicloroquina não serve. Chegamos à conclusão, os cientistas chegaram, publicaram que não serve. Ponto. Eu não quero aqui defender uma verdade de outra verdade. Eu quero a verdade absoluta. Gente, verdade não existe assim um degradê de verdade. A verdade é preto ou branco. O negócio é assim, não tem variação. Verdade é verdade. Então, quando você pega uma notícia e você conta um pedaço dela, porque sabe, gente, preste atenção que eu vou falar para vocês aqui, olha só. Isso é muito importante. Infelizmente, o povo brasileiro tem preguiça de ler. Então, quando você põe uma notícia na internet, o que a pessoa lê? Ela lê só a chamada. O que está lá na chamada? A Anvisa diz que ivermectina não é boa ou contraindica para o uso na doença. Aí se você vai ler a matéria, você vai ver que não tem nada daquilo que está lá na chamada. Porque sabe que mais de 85% das pessoas não leem o texto, lê só o título. Né? É querer julgar o livro pela capa. Chega, gente. Eu estou cansado. Eu tenho feito meus programas aqui sempre, né? Gosto muito de trazer para vocês, mas é impressionante como é perseguido aquele que fala a verdade. Então, eu venho e vou continuar falando a verdade, porque senão qual o sentido eu vir aqui? Falar mentira para vocês? Esse papel eu não faço. Tá bom, meus amigos? Entenderam aí direitinho? Então, o que a Anvisa falou é que não existe ainda estudos que digam que a ivermectina é útil ou que não é útil para a doença. Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês e para que vocês não sejam enganados pela imprensa com as mentiras que ela tenta forçar que você engula. Tá legal? Presta bastante atenção. Tá aparecendo aqui agora 2 vídeos muito importantes para você assistir. Assista eles para abrir a sua mente. Você precisa ser antenado com as verdades, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.